Então, gente, a aula de hoje é sobre cicatrização de feridas e no finalzinho vou falar sobre feridas patológicas. Bem, é muito importante a gente entender o que é uma ferida, né? A ferida é qualquer solução de continuidade em um tecido. O que é solução de continuidade? É a perda da integridade daquele tecido. No nosso caso, a gente vai falar mais sobre a pele ou mucosas. As feridas são em pele ou mucosa, mas pode ser um tecido de uma víscera, um osso, um músculo, etc. Nós temos também algumas classificações em relação a essas feridas. Podemos classificar elas em feridas fechadas, como, por exemplo, contusões, distensões musculares, até fraturas, luxações ou feridas abertas. E aí a gente tem uma gama muito ampla de ferimentos abertos, abrasões, ferimentos cortocontusos, ferimentos puntiformes, ferimentos penetrantes, incisões, lacerações, avulsões. Então, tem vários tipos de lesões abertas. Esmagamentos também. Nós podemos classificar elas também quanto à duração, em feridas fechadas, agudas ou crônicas. O que é isso? Feridas agudas é quando a reparação ocorreu no tempo adequado, ali previsto, não houve complicações, como é o caso de cicatrizes cirúrgicas. Já feridas crônicas têm um contexto muito próprio. São aquelas feridas em que elas não foram reparadas no tempo esperado para elas. Elas apresentam complicações e acabam postergando o tempo de cicatrização. Na ferida crônica, a gente tem um microambiente muito próprio para essa ferida, que faz com que perpetue aquela ferida e não haja um avanço no processo de cicatrização. Então, nós temos um ambiente em que há um acúmulo de metaloproteinases, proteínas muito importantes que a gente vai ver lá na frente. Um acúmulo de colagenases, que degradam colágeno, de elastases. Há uma degradação muito prematura desse colágeno e dos fatores de crescimento que envolvem aquele tecido. Um ponto muito importante é que geralmente há um microambiente de hipóxia nessas feridas crônicas, seja pela pressão, como é o caso aqui da foto de uma úlcera de decúbito, em que nós temos uma pressão prolongada naquele tecido e essa pressão acaba diminuindo a vascularização, gerando essa isquemia, esse ambiente de hipóxia, ou por uma colonização muito grande, que também pode gerar esse ambiente. Nós temos um ambiente em que há uma propensão a ser colonizado por bactérias, fungos, etc. Nós também temos uma classificação quanto à profundidade. Não é muito utilizado em feridas. Essa classificação ela acaba sendo mais utilizada em queimaduras. E vai na mesma linha daquelas queimaduras de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. As queimaduras usaram um pouco dessa classificação e é muito comum, muito difundido na classificação de queimaduras. Então vamos entender um pouquinho disso. Nós temos feridas superficiais, quando elas são feridas limitadas à epiderme, como é o caso, por exemplo, de uma queimadura de primeiro grau. Né? Queimadura de primeiro grau, aquela queimadura em que só cometeu a epiderme, não chegou a lesar a derme. Ou uma úlcera de pressão, grau 1, por exemplo, essa classificação de Shea que a gente usa, grau 1, quando só tem uma lesão na epiderme, uma ferida superficial. Nós temos feridas com perda parcial. A ferida com perda parcial é aquela em que há uma lesão em que acometeu a epiderme, mas também lesou a derme, mas não em toda a integridade da derme, apenas a parte do terço superior da derme, a metade superior da derme, que a gente chama de derme papilar. Então, por exemplo, uma queimadura de segundo grau é uma queimadura que lesa a epiderme e uma parte da derme. Com frequência, até essa queimadura forma bolhas. É um exemplo de uma ferida de perda parcial. E nós temos a ferida com perda total, que é aquela lesão em que houve a destruição da epiderme, de toda a derme, e pode acometer um tecido subjacente à derme, por exemplo, tecido celular subcutâneo, músculo, osso. Um caso bem clássico disso é a queimadura de terceiro grau, que pode lesar toda a pele e chegar até a lesar o músculo, o osso, etc. Uma outra classificação também muito utilizada é quanto ao grau de contaminação, e é muito semelhante àquela classificação que a gente usa para as cirurgias. Lembram da aula passada?
Então, a gente tem uma ferida limpa quando ela é produzida em ambiente asséptico, quando não atingiu nenhum trato, por exemplo, trato respiratório, geniturinário, gastrointestinal, é, semelhante à classificação de cirurgia limpa, né? Muito parecido. Nós temos feridas potencialmente contaminadas, em que ela foi produzida em um ambiente asséptico, mas houve um acesso a um trato. Por exemplo, uma ferida na boca, né, em que é acessado o trato oral, uma ferida no nariz. Também é classificado feridas potencialmente contaminadas, aquelas com lesões com tempo inferior a 6 horas. Isso é uma coisa muito utilizada na salinha do trauma. Ferida com menos de 6 horas, fecha. Acima de 6 horas, não sutura. Não é muito bem por aí. Tem algumas controvérsias em relação a isso. Por que se usa essa questão do tempo? É porque está falando a favor do grau de contaminação e da possibilidade de ter uma infecção de ferida operatória. Feridas operatórias que vai evoluir com infecção, em geral a gente não fecha. Lembra que a gente viu que até no tratamento de uma ferida de infecção de plano profundo até a abertura dos pontos, então a gente não vai fechar. É por isso que não se sutura lesão de mordedura canina, arranhadura de gato, enfim, lesões causadas por animais, porque elas são feridas contaminadas ou muitas vezes infectadas. E a gente não sutura por conta dessa questão. Mas uma ferida potencialmente contaminada é aquela que tem um tempo inferior a 6 horas ou que não acessou nenhum trato. Nós temos as feridas contaminadas, em que o tempo de trauma é maior do que 6 horas. Clínica séptica, um extravasamento de um conteúdo gastrointestinal, por exemplo. E nós temos as feridas infectadas. As feridas infectadas são aquelas em que nós temos uma reação inflamatória local, ou uma ferida que pode ter tecidos desvitalizados, como por exemplo um trauma, né? Com frequência trauma tem tecidos desvitalizados, corpos estranhos, ou uma ferida que tem uma secreção purulenta, uma contaminação grosseira por fezes, por exemplo, ou miíases, enfim, entra nesse espectro da ferida infectada. A cicatrização, propriamente dita, é um processo que visa restaurar a integridade tecidual daquele local. Então, a gente viu que uma ferida é uma solução de continuidade em um tecido. E a cicatrização nada mais é do que o processo fisiológico do nosso organismo de tentar reparar aquela perda da integridade tecidual. E o cuidado com a cicatrização ele evoluiu muito lentamente com o passar dos séculos, do avanço dos cuidados humanos, principalmente nos últimos anos, em que a gente saiu de um contexto em que as pessoas morriam por ferimentos, às vezes, superficiais ou com perda parcial, hoje nós conseguimos fazer transplantes de face. Veja que cirurgia avançada. Tudo por conta do domínio desses processos de cicatrização, do advento da antibiótico terapia, da compreensão de todos esses mecanismos. 3 pontos são muito importantes para que nós possamos ter conseguido o avanço nesses tratamentos de feridas e até nas próprias cirurgias. Quais são eles? O controle da infecção, o controle da hemostasia e manter um ambiente limpo, ausência de tecido necrótico naquela ferida. Esses 3 pontos são chaves para que a gente tenha uma boa cicatrização e a evolução dessa cicatrização. A cicatrização didaticamente ela é dividida em 3 fases, mas isso é uma divisão didática, porque na prática essas fases se sobrepõem. Então, enquanto está havendo ali a fase inflamatória, já começou a fase proliferativa e elas vão se sobrepondo. É importante essa divisão para a gente compreender como ocorre o processo e porque tem determinados fatores que agem muito nesses processos. E a manutenção desses fatores pode prolongar alguma dessas fases, fazendo com que a cicatrização não evolua plenamente. Super importante a gente entender ele e conhecer esses fatores, essas várias alças de feedbacks que estão envolvidos, de que uma coisa desencadeia a outra, um processo puxa o outro, isso é super importante. Bem, a primeira fase se chama fase inflamatória. Ela inicia-se didaticamente e perdura ali por até 6 dias. Se inicia de imediato, né, com
o surgimento da lesão e vai até mais ou menos o 6º dia. Um ponto muito importante dessa fase é que infecções e a presença de tecido desvitalizado ou corpos estranhos vai prolongar essa fase, porque vai prolongar a reação inflamatória. Isso é chave para o controle, a modulação adequada da fase inflamatória na cicatrização. Evitar a infecção e retirar tecidos desvitalizados ou corpos estranhos. Quais são as características dessa fase inflamatória? Ela também é subdividida em outras 2 respostas, ou subfases. Primeiro é a resposta vascular, que nada mais é do que a tentativa do organismo de restaurar a hemostasia, porque uma consequência imediata do trauma é o sangramento. Né? Então, uma resposta imediata e protetora à lesão vascular que acabou sendo ocasionada. O que vai acontecer quando há essa resposta vascular no surgimento da lesão? Aqui a gente tem um vaso sanguíneo normal, nós vamos ter a lesão que vai causar perda sanguínea de elementos do sangue e vai haver uma resposta imediata de vasoconstrição, uma resposta inicial e imediata. Essa vasoconstrição visa limitar a perda sanguínea, vai diminuir o diâmetro, o calibre do vaso e vai sangrar menos. Também acontece uma alteração de permeabilidade daquele vaso sanguíneo, que a gente chama de alteração da permeabilidade capilar, fazendo com que o líquido que está dentro do vaso sanguíneo ele consiga extravasar pela parede do vaso e ir para o terceiro espaço. Isso forma um edema, que é o acúmulo do líquido nesse espaço adjacente ao vaso sanguíneo. Isso acontece porque esse edema se acumulando aqui vai gerar uma pressão e que vai tamponar o vaso sanguíneo. É por isso que todo trauma gera edema. Então, quando a gente tira o siso, o rosto fica super inchado, parecendo uma meia-lua. Quando você torce o joelho, ele fica super inchado. Quando você opera, que corta a pele, incha também. Qualquer lesão vai gerar um edema, porque é uma resposta protetora para tamponar aquele sangramento. Passado esse momento do edema, há também um evento muito importante, que a gente chama de hemostasia primária. Vamos entender ele. Então, houve aqui a lesão no endotélio. Expôs, logicamente, elementos do endotélio, exposição endotelial. É um estímulo super importante, porque a exposição desses componentes sanguíneos dos vasos vai gerar uma adesão plaquetária. O que é essa adesão plaquetária? A gente tem as plaquetas e elas vão se aderir a esse endotélio vascular. Elas vão se ligar ao colágeno que agora foi exposto no endotélio vascular. Tem alguns nomes super importantes de vocês, pelo menos, terem ouvido falar e reconhecer. A ligação dessas plaquetas com esse colágeno exposto se dá através do fator de von Willebrand. A gente tem uma glicoproteína, que é a glicoproteína 1B, 9 e 5, que está presente nas plaquetas. E essas glicoproteínas vão se ligar ao colágeno exposto. E essa ligação é mediada pelo fator de von Willebrand. É por isso que tem pessoas que têm deficiência no fator de von Willebrand, é uma doença, inclusive, e que elas têm problemas na coagulação e têm sangramentos, porque elas têm um déficit nesse momento da hemostasia, que a gente chama de hemostasia primária, logo na adesão. Mas a adesão de quem? Da plaqueta no endotélio vascular. Passado essa adesão, nós vamos ter a ativação das plaquetas. Isso faz com que elas liberem grânulos citoplasmáticos. Os mais importantes são o ADP, o tromboxano, A2, e a serotonina. Então, primeiro as plaquetas se aderem, depois elas vão ser ativadas, e agora ao fenômeno de agregação, em que as plaquetas elas vão se agregar umas às outras. Então, na adesão, elas se agregam à parede do vaso. Na agregação, as plaquetas se aderem umas às outras. E aqui a gente tem alguns outros elementos envolvidos. Nós agora temos a ligação das glicoproteínas 2B e 3A entre uma plaqueta e a outra plaqueta, agora mediada pelo fibrinogênio, certo? Então, a hemostasia primária é esse fenômeno de adesão, ativação e agregação da plaqueta. É super importante esses dois componentes, o fator de von Willebrand na adesão e o fibrinogênio na agregação.
Mas isso não é suficiente. Então, dá prosseguimento à coagulação, porque agora nós temos o trombo plaquetário, e ele é muito frágil, ele não é capaz de realmente tamponar aquele defeito e conter. Então, a hemostasia secundária, resumindo aqui, ela é uma cascata de coagulação, tem vários passos, é muito complexo. Para a gente não entrar nesse mérito, que vai fugir um pouco da aula, eu sintetizei aqui para vocês entenderem, um conjunto de reações onde o fibrinogênio ele é convertido em fibrina. Isso se dá através de uma enzima chamada trombina. Essa conversão é porque o fibrinogênio ele é uma proteína solúvel no plasma, ou seja, ele está lá no plasma em grande quantidade e ele é solúvel no plasma. A partir do momento que a trombina converte o fibrinogênio em fibrina, ele é insolúvel. E agora a gente vai conseguir com que a fibrina produza uma rede de fibras elásticas em cima do trombo plaquetário, estabilizando o trombo plaquetário. Agora o trombo plaquetário, com essa rede de fibras elásticas formada pela fibrina, ele é o coágulo, que é uma estrutura muito mais estável, muito mais eficiente para fazer a hemostasia. Essa cascata de coagulação, ou seja, a formação do coágulo através da fibrina, mediada por essa enzima, a trombina, ela se chama hemostasia secundária. O coágulo ele é importantíssimo. Ele vai ajudar a tampar fisicamente a ferida, reduzindo a perda sanguínea, mas ele também vai funcionar como um primeiro auxílio ali contra a invasão bacteriana, porque ele faz muita quimiotaxia. A gente vai ver mais à frente. Ele chama muitas células de defesa. E ele também meio que atua como uma das primeiras matrizes extracelular, provisória, né? Porque não é definitiva, mas ele vai, ao preencher esse defeito aí, ele funciona como uma matriz extracelular provisória e rica em citocinas e fatores de crescimento que vai proporcionar uma quimiotaxia importante para aquela ferida, certo? Então essa é a resposta vascular, ou seja, o coágulo ele tampa fisicamente a ferida, diminuindo a perda sanguínea, é um primeiro auxílio contra a invasão microbiana, atua como matriz extracelular e proporciona essa quimiotaxia para a ferida. Logo após a resposta celular, nós temos a resposta vascular, nós temos a resposta celular. Então, onde estamos? Aqui tinha a lesão, a partir da resposta vascular, chegamos à formação do coágulo, duas coisas super importantes, duas células, na verdade, super importantes na resposta vascular, plaquetas e trombinas, além desse elemento que é o coágulo. Então veja que agora, para a resposta celular, muita coisa parte do coágulo. Ele é a base inicial para essa resposta de fase aguda, inflamatória. Ele vai representar a base para a quimiotaxia, através de efeitos pró-inflamatórios poderosos produzidos pela trombina. Então o que acontece? Ali no tecido nós temos algumas células, esses efeitos essas citocinas pró-inflamatórias vão ativar os mastócitos, que são células que estão ali no tecido. Eles vão ativar esses mastócitos a liberarem umas outras citocinas, também pró-inflamatórias. E aí a gente destaca a interleucina 1, o interferon gama e o fator de necrose tumoral alfa. São super importantes esses três, vocês vão ver muito esses três elementos. Essas citocinas liberadas pelos mastócitos vão causar uma vasodilatação. Veja que no primeiro momento nós tivemos uma vasoconstrição. Agora a gente tem uma vasodilatação. Por que o vaso sanguíneo aumenta o calibre? Porque nós vamos conseguir recrutar várias células do vaso sanguíneo para ajudar na defesa e na reparação daquele defeito. Então, através dessa vasodilatação e dessa quimiotaxia, nós conseguimos recrutar os neutrófilos. Esses tecidos vão sofrer um processo que a gente chama de diapedese, onde moléculas de adesão, e aí a gente ressalta as integrinas, E-selectina, P-selectina, vão se ligar a umas integrinas expressas na superfície desses neutrófilos e vai possibilitar com que os neutrófilos consigam passar através dos vasos. Então, é algo que só vai acontecer na vigência desses fatores produzidos. O neutrófilo vai conseguir sair do interior do vaso para ir para o tecido. Isso é super importante.
porque o neutrófilo, nesse momento da cicatrização, vai ser uma peça fundamental. Ele é o primeiro elemento de defesa a chegar. Numerosos neutrófilos, então, vão extravasar via diapedese, através das células da parede endotelial, para chegar naquela região. Por que esses neutrófilos são importantes? Eles realizam a fagocitose de agentes infecciosos que vão adentrar o tecido por conta dessa solução de continuidade. Eles vão causar a depuração de tecidos desvitalizados, a gente chama isso de desbridamento. Eles vão produzir radicais livres, e os radicais livres acabam ajudando a matar os micro-organismos. E eles também vão produzir mais citocinas inflamatórias que vão recrutar umas outras células. Então veja que os neutrófilos, eles são células importantes por serem os primeiros a chegar e oferecer essa primeira linha de combate. E através dessas quimiosinas e citocinas inflamatórias, eles vão orientar as atividades de outras células, que são super importantes, que são os macrófagos. Os macrófagos vão ser os grandes mestres dessa fase inflamatória da cicatrização. Eles vão vir através do estímulo de quimiotaxia dos neutrófilos. Lá no sítio, nós vamos ter um atrativo para que mais monócitos que estão na corrente sanguínea venham para a região. O macrófago vai recrutar monócitos, vai cessar um pouco a vinda dos neutrófilos, a gente chama de infiltração neutrofílica, então vai cessar um pouco. E agora, esses monócitos vão se transformar também em macrófagos. A partir do momento que a gente vai ter a maior presença de macrófagos na região, os neutrófilos vão começar a sofrer apoptose e serem fagocitados por esses macrófagos. No caso de feridas infeccionadas, nós temos aí vários produtos bacterianos no local, como lipopolissacarídeos, alguns peptídeos, que intensificam o recrutamento de neutrófilos para a lesão. Então veja que a gente tem um coágulo com uma base inicial que vai recrutar mastócitos, que por sua vez recruta neutrófilos e que por sua vez recruta os macrófagos. Quanto mais estímulos inflamatórios, maior o recrutamento, maior a intensidade dessa resposta. Por isso que infecção, tecidos desvitalizados, aumenta a fase inflamatória, porque a gente vai aumentar o estímulo para a presença dessas células, neutrófilos e macrófagos. Quais são as células principais aqui da fase inflamatória? Plaquetas e macrófagos, mas principalmente macrófagos. Quais são as primeiras células a chegarem? Neutrófilos. Bem, então, prosseguindo aqui, após 72 horas, nós vamos ter alguns outros eventos bem importantes. A gente vai ter os macrófagos aí como as principais células de defesa, por terem funções super importantes. Tem uma função antimicrobiana, fagocitando as bactérias e produzindo radicais livres. Veja que eu estou falando de radicais livres. Radicais livres, eles afetam muito os micro-organismos, mas também afetam as células do nosso próprio tecido. Os macrófagos vão fazer um desembridamento muito mais eficiente, eles vão realizar a remoção de tecidos desvitalizados e fagocitar aqueles neutrófilos apoptóticos. Os macrófagos também vão fazer, através de quimiotaxia, um estímulo à formação de novos vasos sanguíneos, que se chama angiogênese, para que aumente o aporte vascular para aquela região que precisa ser cicatrizada. Nós temos também um outro processo de quimiotaxia chamando células importantíssimas, que são os fibroblastos. Vão chamar também linfócitos. Esses linfócitos, lá para o final da fase inflamatória, eles vão começar a ter uma função um pouquinho mais importante. Mas no começo é o macrófago. O linfócito ele tem uma ação secundária aí, ele vai predominar mais por volta do sexto dia, lá no final da fase inflamatória. O fibroblasto ele é super importante, porque vocês vão ver que é um link para a próxima fase. Ele é quem vai regular a síntese da matriz extracelular. Bem, então, um resumo aqui da fase inflamatória. Teve a lesão, houve a perda de integridade do tecido, o colágeno subendotelial foi exposto, nós temos sangramento,
e vai liberar plaquetas. Essas plaquetas, junto com o colágeno subendotelial, vai sofrer um processo de adesão, ativação e agregação das plaquetas, que junto com a cascata de coagulação culmina na formação do coágulo, certo? Esse coágulo, aí representado por esse processo de hemostasia primária e secundária, ele vai chamar neutrófilos. Aqui eu quis colocar outros dois elementos inflamatórios, que é a serotonina e a histamina. Vai haver um pico de neutrófilos em 24 a 48 horas. Os neutrófilos são as primeiras células a chegar na ferida. E eles têm um papel importante no desbridamento da ferida, eles geram uma vasodilatação e aumento na permeabilidade capilar, que vai potencializar o edema inflamatório, que nós vimos lá no começo, e também faz uma quimiotaxia para os macrófagos. Os macrófagos vão ter o seu pico lá em 48 a 72 horas. Tem uma função muito mais importante de fagocitose, um desbridamento mais eficiente da ferida. Eles fazem a quimiotaxia dos fibroblastos, que são importantes para a formação da matriz extracelular na fase seguinte, e estimulam bastante a angiogênese. Vão também fazer a quimiotaxia para os linfócitos, que vão ajudar nas defesas contra micro-organismos, mas no final da fase inflamatória. Agora a gente tem a fase proliferativa, a qual didaticamente vai do 4º dia pós-operatório até o 14º dia. Tem dois fatores que influenciam muito essa fase, que postergam essa fase, é a hipóxia e a isquemia no tecido. Bem, então a gente está nesse cenário aqui, né, em que nós temos o coágulo, os macrófagos, que já predominaram nessa região e já atraíram os fibroblastos. Vai haver uma degradação do coágulo por esses macrófagos. E o preenchimento desse espaço agora vai se dar pela formação do tecido de granulação. Esse tecido de granulação é um tecido conectivo e extremamente perfundido. Então, ele é formado por ácido hialurônico, fibronectina e colágeno tipo 3. Tem algumas informações aqui super importantes. Essa matriz extracelular do tecido de granulação, ela é um pouco diferente, porque ela é rica em colágeno tipo 3. O tecido normal, ele é rico em colágeno tipo 1. O colágeno tipo 1 é um colágeno mais resistente, só que mais trabalhoso para ser formado. O colágeno tipo 3 ele é formado de forma mais rápida, só que ele não tem a mesma resistência que o colágeno tipo 1. Então, como uma resposta mais imediata, o corpo faz muito colágeno tipo 3 e depois ele troca pelo colágeno tipo 1. Então, tem algumas perguntas bem ruins de saber, de conseguir responder se você não se atenta a isso, porque a pergunta de prova, que cai tanto em a prova para residência médica, quanto até prova de especialização para R3 de cirurgia, qual colágeno predomina na cicatriz? Qual colágeno que predomina no tecido normal? Então, no tecido normal, a gente tem um predomínio do tipo 1, na cicatriz, um predomínio do tipo 3. Por quê? O tipo 3 ele é formado mais rapidamente. A gente também tem um predomínio de ácido hialurônico e fibronectina. Por quê? O ácido hialurônico ele proporciona uma matriz que aumenta a migração celular, porque o ácido hialurônico tem um grande conteúdo de água. E esse grande conteúdo de água ajuda muito a migração dessas células e a formação das reações químicas, que dependem muito de um meio aquoso, de um meio úmido, da presença da água. Essas proteínas de adesão, como a fibronectina, e tem outros, laminina, tenacinina, elas vão facilitar a fixação e a migração dessas células. Então, o fibroblasto ele tem esse tipo predominante nesse processo. O tecido de granulação é esse tecido vermelhinho que vocês veem aqui na foto, muito presente em algumas feridas. Ele é um tecido muito frágil. Se você passar uma gaze aí, você desmancha esse tecido e sangra com facilidade. Por quê? Porque ele nada mais é do que muita proteína misturado com ácido hialurônico e muito vaso sanguíneo. Então, por isso que ele sangra fácil e por isso que ele é tão frágil. Uma ferida com esse aspecto aqui, todo no tecido de granulação, sem tecido desvitalizado, sem esfacelo, sem fibrina, cicatriza super rápido. Esse é o objetivo de um bom curativo, é você deixar a ferida só com tecido de granulação e com um bom tecido de granulação.
Bem, então esse tecido de granulação, assim, resumindo, ele é uma população densa de vasos sanguíneos, macrófagos e fibroblastos, uma matriz frouxa, com presença de ácido hialurônico, fibronectina, que confere muita umidade a esse tecido. Após isso, nós vamos ter a contração da ferida. E a contração da ferida é muito importante porque ela diminui o tamanho desse defeito sem precisar formar um tecido novo. Ele vai contraindo. E como que se dá esse processo? Através dos miofibroblastos. Os fibroblastos, eles vão se diferenciar em miofibroblastos. E como que eles se diferenciam? Alguns fatores, como a tensão mecânica, outros fatores de crescimento, vão estimular com que esses miofibroblastos formem filamentos de actina, que a gente chama de alfa-actina de músculo liso. E esses filamentos de actina é quem exerce essa função contrátil. Então, o miofibroblasto ele tem uma função um pouco mais diferenciada do que o fibroblasto, porque eles conseguem fazer essa contração da ferida. E aqui a gente tem esses fatores de crescimento, os fatores de crescimento derivados da plaqueta, FG, factor growth, fator de crescimento da plaqueta, e outros fatores de crescimento. A gente vai ver mais na frente com mais calma. Um fator que estimula muito isso, ou melhor, um fator que impacta muito isso, é a tensão mecânica. Nós podemos ter também, nesse momento, uma hipertrofia da cicatriz, resultante a um excesso de formação dessa matriz extracelular. E é comum essa hipertrofia. Isso daqui, a gente vai ver mais na frente, não é queloide, é uma cicatriz hipertrófica, é uma cicatriz só que está elevada pela alta taxa de fibroplasia que aconteceu nessa fase. E aí, por que a cicatriz tem um aspecto avermelhado? Porque a gente viu que a angiogênese é muito intensa que acontece nesse período. Então, esse tecido é muito rico em vaso sanguíneo. A gente também tem a epitelização. Então, veja que a ferida contraiu, né, ela diminui o tamanho sem precisar fazer tecido novo através da contração. Essa contração ela se dá de forma centrípeta, ou seja, das bordas para o centro. E para complementar isso, nós temos também um processo de epitelização, que visa restaurar a cobertura epidérmica mais superficial. E ela se dá através da migração de queratinócitos. E tem algumas coisas super importantes aqui nesse processo. Os queratinócitos vão migrando também da periferia para o centro. E tem um fenômeno que se chama inibição por contato. Ao os queratinócitos se encontrarem, eles param de fazer essa migração. Outro fenômeno muito importante é que os apêndices cutâneos, eles são focos de cicatrização. Então, às vezes, folículos pilosos ou alguns fragmentos de pele que pode haver no meio dessa ferida funcionam como ilhas de cicatrização. Isso ajuda muito a cicatrização. A gente, inclusive, faz isso, às vezes, em enxertia. Então, você, às vezes, tem uma pele muito pequena para fazer enxertia, um defeito muito grande. O que você faz? Faz um enxerto em malha, que a gente chama, em que você passa nessa máquina, ou então corta, faz várias incisões com bisturi, de forma a aumentar a dimensão dessa pele. A gente não vai conseguir ocluir a ferida inteira, mas conseguimos colocar vários pontos, né, focos, que vão gerar uma cicatrização no tecido e favorecer, fazendo com que ela cicatrize bastante, com uma rapidez muito maior. Nós temos, por fim, a fase de remodelação. Essa fase, ela começa ali entre a 6ª semana e perdura didaticamente a 8ª semana, de 6 a 8 semanas do trauma. O que afeta muito essa fase? Tensão na ferida. Prolonga muito a fase. Ele é um período muito importante porque vai acontecer uma deposição de colágeno, deposição e remodelamento do colágeno através dos fibroblastos. Então, os fibroblastos aqui são as células principais nesse momento da cicatrização. Nós temos a presença dos macrófagos ainda, mas os fibroblastos eles vão produzir várias proteínas importantes: colágeno, glicosaminoglicanos, proteoglicanos, fatores de crescimento e as metaloproteinases. Lembra que eu falei dessas metaloproteinases lá atrás, quando eu estava falando
de ferida crônica? Metaloproteinases é uma família de várias enzimas, quase 25 enzimas, altamente dependentes de zinco. A gente vai ver lá na aula de curativo que é muito comum ter zinco nas pomadas, e que elas degradam qualquer elemento da matriz extracelular. Então, elas têm essa função aí de abrir caminho para a migração celular, tanto na cicatrização, quanto na angiogênese, seja na reptilização, ou na migração de fibroblastos, até na infiltração tumoral, na metástase, há a presença das metaloproteinases degradando fatores da matriz extracelular para a migração dessas células. Então, na fase de remodelação, a grande característica dessa fase é a remodelação daquela matriz extracelular que foi formado na fase de fibroplasia. O excesso de colágeno que foi produzido e de forma desorganizada, aleatória, com colágeno tipo 3, ele agora é degradado e substituído por novas fibras de colágeno. Fibras de colágeno que tem um crosslink muito maior, tem mais ligações cruzadas, né, mais alinhadas de acordo com as forças de tensão da pele, o que garante uma melhor qualidade estética da cicatriz. Há também uma redução do volume da cicatriz e um ganho, um aumento da força têncil, a resistência da cicatriz. A cicatriz nunca vai ser tão resistente quanto a pele normal. Estima-se aí que ela tem 80% da força da pele íntegra, mas ela, após a fase de remodelação, se torna mais resistente. A cicatriz muito jovem, com poucas semanas, ela é uma cicatriz bem mais frágil. A cicatriz ela não tem anexos, não vai ter folículo piloso, glândula sebácea, não vai ter glândula sudorípara na cicatriz, né, como a gente tem na pele, esses apêndices cutâneos. Há também uma regressão endotelial importante, então por isso que a cicatriz é muito vermelha, roxa, e depois de um tempo ela fica um pouco mais clara, por conta dessa regressão endotelial. Eu trouxe aqui um gráfico, porque é um gráfico que é comum aparecer em provas, e ele vem para você completar. Então a gente tem aqui a primeira fase, que é a fase de inflamação. O primeiro pico de célula são os neutrófilos. Os neutrófilos são as primeiras células que chegam na cicatrização. Logo em seguida, nós temos os macrófagos. E os macrófagos, eles são as células mais importantes da cicatrização, né? Às vezes é dito como o macrófago, ele é o grande maestro da cicatrização. Por quê? Ele quem faz funções mais eficientes e faz a quimiotaxia de várias células. Ele é o grande maestro. Depois nós temos a presença dos fibroblastos, aí já na fase de proliferação. A presença dessas células vai então declinando, e veja que os linfócitos, eles surgiram aqui no final da fase inflamatória, né? O pico dele é no final da fase inflamatória, e depois, com o passar das semanas, esses elementos celulares vão diminuindo, certo? Bem, agora sobre os tipos de cicatrização. A cicatrização ela pode ser realizada em primeira intenção, segunda intenção e terceira intenção. O que é isso? A cicatrização de primeira intenção é aquela em que houve o fechamento primário da lesão, a sutura, a síntese ou a rafia da lesão. É feita através da coaptação das bordas. Então a gente une as bordas, isso abrevia muito as fases da cicatrização, melhora muito o resultado estético. Então veja que a gente estava falando das fases e chegou a falar 6 a 8 semanas. Quando a gente tem um reparo primário por primeira intenção, essas fases são muito mais abreviadas. A cicatrização por segunda intenção é aquela em que não há aproximação das bordas da ferida. Ela se dá por granulação e contração da ferida. Esse fenômeno que a gente acabou de ver. Então, a cicatrização por segunda intenção. As fases são mais prolongadas. A gente tem fases de inflamação e fibroplasia mais evidentes, mais pronunciadas. O tecido cicatricial ele não tem a mesma qualidade do que a da primeira intenção, né? Geralmente ele é mais espesso ou mais largo. Então a cicatriz não é tão estética quanto a da rafia primária. E essa cicatrização de terceira intenção, o que é? É quando você não sutura as bordas por algum motivo, você posterga isso por alguns dias ou algum tempo, e depois que melhorou aquelas condições locais, às vezes o controle de infecção, a diminuição da tensão, enfim, por algum motivo, ou você não conseguiu
se assegurar que não tem malignidade naquela lesão, você está guardando um histopatológico, e aí depois de alguns dias você vai lá e fecha aquela lesão, você faz uma sutura das bordas. Esse é o fechamento de terceira intenção. Então ela ficou um tempo sem sutura das bordas, né, segunda intenção, mas depois eu fui lá e fechei as suturas, a cicatrização de terceira intenção. E a repitelização é aquela cicatrização superficial que a gente viu através da migração e multiplicação dos queratinócitos. E elas acontecem em feridas superficiais que acometeram a epiderme ou um pouco da derme, mas feridas que não acometeram muito da derme. Então, às vezes, você tem uma lesão muito superficial benigna, você pode fazer um shaving, que é pegar e raspar a lesão, ou só ressecar muito superficialmente a pele, a derme permanecendo íntegra. A cicatrização vai ser muito rápida, porque vai ser uma cicatrização por repitelização. Tem alguns fatores que influenciam demais a cicatrização, tanto os fatores externos quanto internos. Quais os principais? O tipo do trauma que gerou, se há infecção ou corpos estranhos, os fármacos que o paciente está utilizando, a presença de radiação, principalmente no contexto de radioterapia, e a técnica cirúrgica que foi utilizada. A técnica cirúrgica, principalmente no sentido de diminuir a tensão local. Tensão afeta muito a cicatrização. Nós vimos ali principalmente na fase de fibroplasia e, sobretudo, na fase de remodelamento. E alguns fatores internos, então desnutrição, hipoglucemia, carência de vitaminas super importantes, como a vitamina C, que participa da formação do colágeno, hiperglicemia, que atrapalha, gera glicosilação enzimática de proteínas, obesidade, idade avançada e hipoxemia, seja causada por cigarro ou por pressão, como na úlcera de decúbito. Agora, sobre a cicatrização patológica, sobre os defeitos de cicatrização. A gente divide nessas categorias. Distúrbios fibroproliferativos, ou seja, cicatriz hipertrófica e queloide. Distúrbios de contração, que são as contraturas cicatriciais. Os distúrbios de pigmentação, as hipercromias ou hipocromias. Os distúrbios de resistência, que são as deiscências ou alargamento da ferida. Nós temos também distúrbios de cicatrização relacionados a áreas irradiadas, que é algo muito específico, muito presente no paciente que se submete à radioterapia. E temos malignização de cicatrizes. Então, algumas cicatrizes que não cicatrizam, algumas feridas que não cicatrizam, passam muito tempo, elas podem formar neoplasia maligna a partir dela. Geralmente, quando isso acontece, é o carcinoma espinocelular ou carcinoma epidermoide. Sobre os distúrbios fibroproliferativos, é importante fazer a distinção da cicatriz hipertrófica do queloide. São entidades totalmente diferentes. Então, vamos dar uma olhada nessas duas entidades quanto a esses itens, quanto ao aspecto macroscópico dela. As cicatrizes hipertróficas, elas são elevadas, mas geralmente elas são lisas, ou têm pouquíssimos sulcos, mas geralmente lisas, tensas, tem alguns poros, tem essa coloração avermelhada, mas diferente do queloide, que ela tem uma forma tumoral, nodular, ou muitas vezes multinodular, às vezes até pediculada. Em relação à consistência dela, a cicatriz hipertrófica tem uma consistência um pouco endurecida, mas o queloide tem uma consistência muito mais endurecida. Um ponto muito importante para a distinção clínica dessas duas entidades é quanto aos limites da ferida, porque a cicatriz hipertrófica respeita os limites originais daquela ferida. Então, veja, eu tenho dois pifanestil aqui, né, que é a cicatriz da cesariana, um com cicatriz hipertrófica e um com queloide. Cicatriz hipertrófica, né, lisa, sem tantos sulcos, já a cicatriz queloidiana com vários sulcos, esse aspecto multilobular, né? Parece que tem vários nódulos, multinodular, eu tenho uma aqui, outra aqui, então um aspecto multinodular, e veja que a cicatriz hipertrófica, ela ficou em alto relevo, ela cresceu para cima, mas ela respeitou o limite daquela cicatriz ali. Já o queloide não, ele cresceu para os lados também, e ele, se aumentar de tamanho, ele aumenta a despeito daquele limite original da cicatriz que foi gerado. Outro ponto super importante é quanto à evolução. A cicatriz hipertrófica, elas tendem à regressão, elas evoluem de forma
satisfatória, ainda que não haja uma regressão total, mas até uma regressão parcial vai acontecer com o passar do tempo. Então veja que uma cicatriz hipertrófica, com o passar do tempo, ela foi regredindo. A resposta ao tratamento clínico também é muito boa. Já os queloides, eles não regridem. Não há uma regressão espontânea. Aquele queloide não vai resolver sozinho. Ele não vai evoluir. E o tratamento é muito mais difícil. É um tratamento em que há grande chance de recidiva. Veja esses queloides aqui, quanto à localização. Os locais mais comuns da cicatriz queloidiana é a orelha, principalmente o lóbulo, a região deltoide e a região torácica anterior, pré-external. São os locais mais comuns de queloide. Veja o queloide como um aspecto lobulado, aqui pediculado, né? O furo desse brinco foi uma lesão pontiforme, mas olha o tamanho que ficou, olha o tamanho aqui na hélice. Com certeza esse queloide, esse furo, esse queloide é muito maior do que o furo inicial. O queloide ele cresce para além daquela cicatriz, ele não respeita o limite da cicatriz. Aqui era um paciente com acne, e da acne acabou aquela ferida gerando, ele tendo essa cicatrização queloidiana, e com certeza essa cicatriz maior, aquele lóbulo maior, não foi uma ferida desse tamanho, era uma cicatriz pequena, e o queloide não respeita essa cicatriz. Então, algo super importante é quanto ao tratamento, porque o tratamento da cicatriz hipertrófica é um tratamento bastante satisfatório. Ele responde à pressão. Então, a pressoterapia é muito eficaz no tratamento da cicatriz hipertrófica. A gente pode fazer isso de duas formas. Ou através de pressão manual, em que o paciente faz massagem apertando, e aí ele pode usar alguns cosméticos para ajudar nessa massagem, Kelocote, Schematics, Contractubex. Não é muito importante qual cosmético agora. O fator fundamental para a resolução da cicatriz hipertrófica é a pressão e não a pomada que ele está usando. Tem alguns locais que o paciente não vai conseguir ficar massageando várias vezes ao dia, por exemplo, a mama, ou ali em cima do pubis, né? No ambiente de trabalho a pessoa não pode ficar se tocando. Então, uma ferramenta muito útil são as placas de silicone, como aqui na foto, que vem até às vezes com o formato daquela cicatriz. Então, o paciente coloca essa plaquinha de silicone em cima da cicatriz, usa ou um sutiã compressivo ou uma cinta que vai fazer pressão nessa placa, e essa placa vai ficar comprimindo aquela cicatriz hipertrófica por um período. Geralmente a gente faz um período de pelo menos 12 horas, durante 3 a 4 meses, e é bem satisfatório a resposta. Já o queloide, o tratamento é muito mais difícil, porque a incidência de recidiva é muito grande. A gente, inclusive, associa várias ferramentas. É muito equivocado você pegar um queloide e operar ele. A chance de recidiva em 4 anos é quase 100%. Então a gente associa vários tratamentos. A gente começa infiltrando o queloide com esse corticoide chamado triancinolona. A gente infiltra uma vez a cada 21 dias e por bastante tempo, às vezes 6 a 8 meses. Esse corticoide vai fazer com que aquela cicatriz, aquele queloide, meio que entre em inatividade. Então as células param de proliferar tanto, ficam um pouco inativas, e aí você vai lá e opera. E quando você retira a lesão, a gente faz uma técnica chamada intralesional, ou seja, você não vai lá e corta a pele saudável que está do lado do queloide e retira o queloide inteiro. Você, na verdade, incisa dentro do queloide, deixa uma faixinha de queloide, incisa dentro do queloide, porque aquele queloide ele foi aplicado triancinolona, então ele está com pouca proliferação, e sutura aquela faixinha de queloide que permaneceu de um lado com o outro. Então, a cirurgia que a gente chama de intralesional, porque você está aproveitando aquele tecido de queloide para poder fazer a coaptação das bordas, que é um tecido que tem menos chance de voltar a crescer porque houve a aplicação da triancinolona. A pele sadia ao lado, você não infiltra a triancinolona nela, porque a triancinolona pode causar uma depressão na pele. E aí, se você incisa na própria pele saudável e retira o queloide inteiro, você pode gerar uma recidiva. Então, um tratamento que é multifatorial, né? Não é só cirúrgico. A infiltração da triancinolona
junto com a cirurgia intralesional. Em alguns locais, a gente faz uma complementação com a beta-terapia, que é uma radioterapia com raios beta no pós-operatório para diminuir ainda mais a chance de recidiva. Bem, sobre os distúrbios da contração, nós temos as contraturas cicatriciais. E é muito importante porque essas contraturas, às vezes, causam deficiências funcionais no paciente. Elas são muito comuns no contexto dos grandes queimados. Então, veja aqui que esse paciente tinha uma contratura na região da cavidade oral e ele não consegue abrir a boca por conta dessas bridas cicatriciais que tem. Já esse outro tem uma contratura tão intensa aqui na articulação do ombro que ele não consegue abrir o braço em toda a sua amplitude, acarretando um déficit funcional nele. Então, nesse caso aqui, por exemplo, uma criança que foi vítima de uma grande queimadura, um grande queimado, com uma contratura cervical importante, tão grande, que até traciona o lábio inferior dele para baixo. Com certeza esse paciente acaba ficando com celorreia, dificuldade de falar, porque a competência labial é muito importante para alguns fonemas, né, como o B, o P. Então, o paciente que não tem essa competência, ele tem déficit na fala, para se alimentar também. Essa contração é tão importante que alguns pacientes ficam numa situação em que o queixo fica quase grudado no pescoço e ele não consegue olhar para frente direito. E tem também as contraturas na região da axila, né, no ombro, que faz com que ele não consiga abrir completamente o braço. O tratamento é liberar essas contraturas através de zetaplastia, que são 2 retalhos de transposição. Então, aqui os retalhos desenhados têm esse nome de zetaplastia porque são retalhos em Z, e após a zetaplastia, o resultado com a liberação dessas bridas cicatriciais e uma competência muito melhor aqui do lábio do garoto, ele até sorrindo. Os distúrbios da pigmentação, nós temos a hipercromia e a hipocromia. A hipocromia é quando a pele é mais clara, a cicatriz é mais clara do que a pele normal. E a hipercromia é quando a cicatriz é mais escura do que a pele normal. Para a hipocromia, a gente não tem muito arsenal terapêutico para reverter essa descoloração. A melhor abordagem é uma micropigmentação ou até uma tatuagem no local, né? Então, faz uma micropigmentação, uma tatuagem com pigmento semelhante ali da pele do paciente e dá uma camuflada. Já para a hipercromia, nós temos alguns outros agentes despigmentantes, como a hidroquinona, o ácido cógico, que a gente pode fazer a aplicação, o uso desses agentes e clareia um pouco a cicatriz. Sobre os distúrbios de resistência, nós temos as deiscências e o alargamento. A deiscência é quando a ferida operatória abre, e o alargamento é quando tem esse aspecto esgarçado da cicatriz. Ele alarga, esgarça e, com frequência, acaba deprimindo. Com frequência também, essa cicatriz fica com a pele muito fina e brilhante. Qual o motivo dessa deiscência do alargamento? Pode ser vários motivos. O fio da sutura, que foi um fio com degradação muito precoce, por exemplo, ou uma região de muita tensão, como são regiões perto de articulações que está sendo movimentado o tempo inteiro, ou um processo infeccioso que aconteceu naquela cicatriz e acabou dando uma deiscência, e depois houve esse aspecto da cicatriz. Tensão excessiva, você até fecha ali, mas a tensão é tão grande que depois há uma deiscência, ou se não há uma deiscência, não chegou a abrir, mas a cicatriz alarga. E qualquer prevenção, repouso, uso de cintas elásticas, curativos e retiradas de ponto de forma adequada no período correto, e o fechamento por planos. Além disso, não fechar uma ferida com tensão, a diminuição da tensão através da confecção de retalhos, descolamento da pele adjacente, etc. O tratamento é a correção cirúrgica. E, por fim, nós temos os distúrbios em irradiados, que são coisas muito específicas. Eu trouxe aqui só para vocês terem ouvido já falar sobre isso. Geralmente, nós temos esse contexto de alterações pigmentares, um espessamento, uma fibrose cutânea, a presença de muitas telangiectasias, é comum a ocorrência de necroses após a radioterapia, por exemplo, ou formação de algumas úlceras, há um ambiente hipóxico crônico ali naquele tecido, pode haver essa descamação variável e uma diminuição da força têncil. Bem, gente, era isso, a referência bibliográfica dessa aula
eu retirei desses 3 livros de cirurgia plástica. Espero que tenham contribuído para vocês. Tem alguma dúvida? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Beleza? Então, eu vou passar aí pelo WhatsApp, eu vou passar para a Helena o link das outras 2 aulas, certo? Então, eu vou passar para vocês. Cada aula tem 1 hora aí, é uma aulinha sobre curativo. É uma aula que não cai muito em prova. Cicatrização de feridas cai pra caramba em prova, até prova de residência médica. Quem for fazer muita prova, sempre você fazendo muita prova, tenha certeza que vai cair alguma de cicatrização. E é um tema chato para estudar porque é muita citocina, é muita célula, é muita biologia molecular, é difícil decorar e entender isso. Eu acho essa aula importante porque clareia um pouco as coisas. Quando vocês forem estudar de novo, já viu esses termos, já sabe mais ou menos como é que é, e fica mais fácil de entender. Mas a aula de curativo, de tratamento de feridas, não é aula importante para provas de residência, de forma geral, porque não cai muito isso. Eu acho uma aula importante para a vida, porque é um tema que vocês não vão encontrar em apostila, tipo, não tem esse tema no médio curso, ele não está compilado. No Sabeston não tem, então é um conteúdo que é muito da prática, é muito esmiuçado. E você encontrar ele bem compiladozinho, bem organizado, de forma didática, não tem isso em livro. Então, acho que é importante para o dia a dia, é importante você, como médico, mesmo que não fosse cirurgião, ter uma noção de curativo, saber mais ou menos para onde é que a coisa anda, saber prescrever um curativo mais básico, ouvir falar de algumas coisas que envolvam uma tecnologia maior. Então, eu acho que é uma aula importante para vocês verem em algum momento para a vida, mas não para a prova de residência, certo? Em relação à prova de vocês de cirurgia, se for cair, vai cair provavelmente uma questão de cicatrização, eu falei agora na aula, e uma outra questão sobre infecção e tratamento de ferida. Infecção não, uma questão sobre tratamento de ferida das outras 2 aulas. Certo? Beleza, gente? Boa noite aí, viu? Grande abraço para todos vocês. Se não nos vermos novamente, eu estou sempre à disposição. Quem quiserem aparecer lá nas sextas-feiras na cirurgia no ambulatório, sejam bem-vindos. Até mais.